Tipos de azulão que eu não recomendo que você pegue, principalmente se estiver iniciando aí, migrando agora para a criação de azulão, beleza? Essa vai ser a parte 2, vou estar justificando o porquê de eu ter falado que esses tipos de azulões são problemáticos. O primeiro vídeo eu falei sobre alguns tipos de azulões que eu não recomendo, certo? E dividiu opiniões. Um vídeo que deu muitas visualizações, pouco mais de 100 mil, na verdade quase 200 mil. Eu vou estar deixando o link desse vídeo, se você quiser assistir, ele vai estar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, certo? Eu falei sim de alguns azulões que eu não sugiro, porém, eu não expliquei o porquê, certo? E por isso teve tanta divisão de opiniões. Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a questão de cor de azulão. Quando eu falo que azulão claro, ele é mais fraco do que um azulão escuro, eu não estou falando de modo geral. Óbvio que vai ter muitos azulões claros melhor do que azulões escuros. Só que eu falo no geral. Em cada 10 azulões que você pega da cor um pouco mais escura, 8 deles vão servir, 8 ou 7. Cada 10 azulões que você pega da cor clara, 2, 3 vai servir, certo? Por isso eu falo. E eu lembro que no outro vídeo eu também comentei sobre o seguinte. É engraçado porque azulões claros, eles costumam vir do lado do Nordeste, certo? E para mim, na minha opinião, a questão de fibra, lá é que se encontram os melhores azulões na questão de fibra. Então fica uma coisa meio que, uai, Johnny, como assim? Você está se contradizendo? Não estou se contradizendo. Eu estou falando que quando o azulão é para dar bom, aqueles azulões que vêm do Nordeste eles dão, mas quando não é para dar bom, não adianta. Ele sempre vai ser um azulão meio termo, ele sempre vai ser um azulão limitado, certo? Diferente de azulões um pouco mais escuro, beleza? Outra questão, que é a questão de azulão, outra característica, que é o azulão que tem a canela clara. Gente, eu falo que eu não recomendo esse azulão para quem está começando por experiência própria, certo? Eu acho que de cada 10 azulões que eu peguei de canela branca, de canela clara, um serviu. Os 9 eram pássaros que por mais que eu mexesse, eles sempre estavam ali limitados. Eu não conseguia fazer ultrapassar aquilo que ele mostrava para mim. Por mais que ele estivesse pronto, por mais que ele estivesse acertado. Então é isso que eu falo para vocês, certo? Já aqueles azulões com as canelas um pouco mais escura, esses tipos de azulão, eles tendem a ser um pouco mais agressivos, ok? Então foi daí que eu tirei essa ideia. Muitos até comentaram, baseado em que você está falando que não presta? Baseado em experiência. Baseado em experiências que eu adquiri no decorrer do tempo, todos esses anos eu criei azulão a minha vida inteira. Antes de mim, senhores que eu conheci quando eu era menino já criavam e eu já trouxe isso deles, certo? Óbvio que com o passar do tempo eu fui evoluindo e fui me modernizando e entendendo até um pouco mais do que aquelas pessoas que me ensinaram, porque eu fui atrás, eu estudei, eu busquei, certo? Então eu posso sim falar que o azulão de canela fina, mais uma vez eu vou repetir, não estou falando de modo geral, família. Olha só, nem todos os azulões de canela branca, não é porque a canela branca não vai prestar, não, tem exceções. Só que se for para você escolher, principalmente você que está começando, eu sugiro que você busque ali um azulão com aquela canela mais escura, são azulões mais firmes. São azulão que na maioria das vezes dá bom, diferente de azulões da cor clara. Outra coisa que eu também comentei foi a questão de canto. Família, azulões que tem um canto agressivo, um pouco curto, na maioria das vezes eles são bem melhores do que azulões com canto longo, certo? Apesar de eu particularmente gostar de pássaros de azulão com canto longo, colocando na balança, a maioria dos azulões com canto agressivo, alto e curto, aquele azulão que canta gritando, e na maioria das vezes, isso sozinho, calma que eu vou chegar na parte de azulões que começam cantando baixo e aumentam. Então azulões que cantam agressivo, normalmente eles são azulões
com mais coragem, com mais pegada, com mais firmeza do que azulões com um canto muito longo. Então, se eu tô escolhendo um azulão, de repente eu vou na casa de um amigo meu e eu vejo um azulão gritando ali repetidamente, com um canto curto, agressivo, e vejo o outro ali esticando muito o canto, eu vou naquele que canta agressivo, curto. Tanto por questão de velocidade, quanto na questão também de fibra e pegada. A maioria de azulões que canta curto, pegando, são azulões que mostram ser melhor do que aqueles que cantam mais longo. Como eu falei, eu prefiro azulões que cantam mais longo. Só que eu sempre procuro, eu sou um cara muito seletivo quando se fala de azulão. Como eu sempre falo, não vai acontecer sempre. Não é todos os azulões que cantam longo que não vai prestar. Só que a maioria, entre os dois, esse aqui que canta mais curto, agressivo, vai ter melhor dele do que esse aqui que canta longo, tá? De cada 10, você vai achar 2 bons. Aqui, de cada 10, você vai achar 6, 5 ou mais. Certo? Então é basicamente isso, beleza? Outra coisa, postura. Eu comentei também sobre isso e falaram o que tem a ver. Tem a ver sim. Olha só, azulões que não sabe se posicionar, que não tem alinhamento dentro de gaiola, são azulões que não foram manejados de forma correta quando pardo. Então, como eu sempre ensino para vocês, o azulão azul, ele é um espelho, ele é a consequência ali do que foi feito com ele quando pardo, e depois de azul é muito difícil mudar. Então o comportamento ele também vem do manejo da criação quando ele era pardo. Então se você vê azulão posturado, peito estufado, sempre cantando com o bico para cima e pegando, esse tipo de azulão, na maioria das vezes tem fibra, são azulões bons, e na maioria, se você pegar 10, 6 deles você vai acertar, 4 não. Agora se você pega aquele azulão morocochô, que não sabe pular, só vive assim, não é azulão velho e mesmo assim não tem disposição, esse tipo de azulão é dor de cabeça sim. Para cada 10 azulões que você pegar desse jeito, 1 ou 2 vai servir, certo? Na maioria das vezes são azulões preguiçosos, azulões que não foram manejados de forma correta, não foram manejados da forma que vocês aprendem aqui no canal. Inclusive, se você não faz parte da família, seja muito bem-vindo à família de fibra. É aqui que você vai aprender tudo para evoluir na criação de azulão, certo? Outra coisa também que eu mencionei no outro vídeo, você que não assistiu o outro vídeo, cara, desce aí no primeiro comentário fixado, clica no link e vai assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? E o Instagram também vai estar na descrição. Então é isso aí, família. Outro detalhe e outra característica que essa aí também divide muitas opiniões, que é a questão de muito fêmea e pouca fêmea. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês agora, família. Azulão que não tem muita dependência de fêmea, ele sempre vai ser melhor para mexer, e a maioria deles vai ser melhor do que azulão muito dependente de fêmea. Então, se você tem a opção de escolher um azulão de menos fêmea, um azulão que não é 100% dependente de fêmea, é casado, mas não tem aquela dependência toda, escolha ele, mas nunca pega um azulão muito dependente de fêmea. O que é um azulão muito dependente de fêmea, Johnny? São azulões que não passam 2, 3, 4 dias longe de sua fêmea. Se ele passar um dia, ele já cai de rendimento e esfria. Esse tipo de azulão eu não sugiro que pegue. São azulões melindrosos, são azulões de fogo brando, são azulões que só vão render próximo de sua fêmea com uma mexida muito top, uma mexida que ele realmente se agrade. Azulão muito dependente de fêmea, eles são difíceis de lidar, diferente de azulões moderados, de azulão que tem fêmea, porém não são tão dependentes. Esse tipo de azulão você vai encaixar uma mexida nele e ele vai ser um estouro, ele não vai te deixar na mão, diferente do azulão muito dependente de fêmea. E antes que vocês falem aí, eu vou deixar aqui, caso vocês queiram que eu volte aqui para falar sobre isso, sobre a diferença do azulão de fêmea para o azulão que não tem fêmea, azulão crônicos. Qual é o melhor? Qual a diferença? Se você fosse escolher, você escolheria um azulão que não depende de fêmea para nada, um azulão que nunca viu fêmea, mas é pronto, ou um azulão bem casado, bem acasalado, só que não é 100% dependente de fêmea, não é aquele azulão maluco por fêmea, mas tem fêmea, e outro solteiro crônico.
qual vocês escolheriam? Qual a diferença entre eles? Qual o melhor? Caso você queira que eu volte aqui para falar sobre isso, deixa aí nos comentários que eu volto aqui, tá ok? Um grande abraço e até o próximo. Não esquece de compartilhar esse vídeo para nos ajudar a estar batendo 100k aqui no YouTube. Um grande abraço!